Eu quero ministrar nesta noite a palavra do Senhor com o tema Os Mesmos Erros. Eu quero até relembrar aqui alguma coisa que eu disse na última ministração. Eu falei sobre 7 ladrões, na verdade são muitos ladrões. Eu citei 7 ladrões da nossa alegria, da nossa paz, da nossa felicidade, da nossa energia. Eu quero partir do seguinte versículo. Eu citei esse versículo na última ministração, quero tornar a citá-lo. Provérbios 13:16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Oséias 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Somente essa parte, a parte A do versículo. Oséias 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E naquela ocasião eu tentei me lembrar de um outro versículo que também está em Oséias e não me veio à memória. Talvez o HD estava um pouquinho lotado, ele esvaziou e aí eu me lembrei qual era o versículo que eu queria. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala sobre conhecimento. Oséias 6, versículo 3, a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não resta outra palavra a não ser esta, que nós precisamos buscar conhecimento. Como eu disse, a palavra que eu quero trazer nesta noite, eu trouxe o título de Os Mesmos Erros. E eu relembrei aqui a questão dos ladrões que eu ministrei na última palavra, porque eu trouxe mais 2 ladrões. Eu andei pesquisando e eu não anotei tudo, evidentemente, mas tem tanta coisa, tem tantos ladrões que roubam a nossa alegria, a nossa energia, a nossa energia, que eu quero dizer, a nossa energia vital. A gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de fazer alguma coisa, de pôr em andamento alguns planos, projetos que a gente tem, por falta de energia. Não por falta de capacidade. Capacidade a gente pode até ter, mas falta-nos energia muitas vezes. A alegria, a tranquilidade. E eu trouxe como versículo de ponto de partida na última ministração, João 10:10. Apenas para tirar de lá o tema ladrão. Porque foi onde Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Por isso eu li este versículo para dar a introdução à mensagem, a última que ministrei. E a questão desta colocação de ladrão é a seguinte: o ladrão a gente sempre espera que é alguém externo, alguém que nos surpreende, alguém que a gente não conheça. Às vezes a gente até conhece, mas em geral a gente não conhece. A gente é abordado por alguém e isso é feito sempre de surpresa. Mas esses ladrões que eu citei na última semana, e na semana retrasada, e os 2 que eu vou falar hoje, são ladrões que estão com a gente, que moram na nossa casa. E eu diria 2 temas aqui, deixa eu ver se eu me lembro o nome de 2 filmes. Dormindo com o Inimigo. Outro tema de um filme, O Inimigo Mora ao Lado. Esses ladrões aqui, eles estão conosco. A diferença entre o ladrão que a gente conhece, que é o externo, o ladrão que nos aborda, aquele desconhecido, é que a gente não tem controle. É claro que muitas vezes o nosso instinto é somente na hora. Alguém pode dizer assim: se eu for abordado eu não vou fazer nada. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes a gente sai perdendo, porque o ladrão, por sua vez, está armado. As autoridades dizem que nós não devemos agir. Então, contra esse ladrão a gente não tem autoridade nenhuma, não temos controle nenhum. Agora, os ladrões que eu citei, os 2 ladrões que eu vou citar, a gente tem controle. Depende de mim e de você. Só para refrescar a nossa memória, eu falei sobre 7 ladrões. Eu vou citar 3 aqui: pensar demais, reclamar,
querer dar conta de tudo, ou seja, carregar o mundo nas costas, você querer estar resolvendo todas as coisas. O pensar demais aqui eu citei sobre a questão de você ficar ansioso pelo dia de amanhã, pensamento sem foco, sem direcionamento, e Jesus nos ensina que a gente não deve viver ansioso, nós não devemos andar ansiosos. Então eu citei que pensar demais seria isso. A pessoa que reclama demais também seria outro ladrão. Só para lembrar alguns deles, nós não vamos voltar nisso novamente, mas hoje eu quero trazer então esses outros dois ladrões, porque, meus irmãos, como eu disse, o tema dessa ministração, os mesmos erros, existe uma palavra lá em Mateus 22, 29, que Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras. E é verdade isso, a gente erra por não conhecer, mas os mesmos erros, há 9 anos atrás, eu escrevi um texto, lancei no Facebook com esse tema. Esses mesmos erros a que me refiro são dentro daquilo que eu e você conhecemos, não nessa perspectiva que Jesus disse. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, mas os mesmos erros eu dei este nome porque a gente erra mesmo a gente sabendo, a gente erra mesmo tendo um conhecimento. Então eu diria que nós somos imprudentes, insensatos, até porque quando a gente não tem o conhecimento, qual é a dica que ele está nos dando aqui? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Qual é a dica que ele está nos dando? Que a gente busque nas Escrituras conhecimento. Pelo menos o ponto de partida para mim e para você, como servo de Deus, como conhecedores da palavra, é partir desse ponto de vista. Vou ler a palavra, vou buscar na palavra conhecimento. Quando a gente erra por não conhecer, vamos dizer que seria cabível. Você errou uma vez, ok, legal. Agora, você permanecer no erro, você sabe qual é o ditado: errar é humano, mas permanecer no erro. Então, quando a gente não conhece, a gente vem nessa palavra aqui. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Agora a gente tem a Escritura e continua errando. Então é por isso que eu chamo de mesmos erros. Em todas as áreas da nossa vida, seja ela familiar, seja ela profissional, seja nos nossos relacionamentos mais diversos, a gente erra não porque não conhece. A gente erra mesmo conhecendo. A gente erra como filhos, mesmo ouvindo o conselho de nossos pais. Não vai por esse caminho, a gente vai. Aí erra. Alguém vai dizer assim: errou porque não sabia? Não, ele sabia. Errou porque quis errar, porque foi imprudente, porque foi inconsequente. Errais porque não conhece as Escrituras. E os versículos de Oséias que eu li. A gente precisa constantemente, porque o conhecimento ou o entendimento é uma coisa constante. A gente não aprende apenas hoje, esquece e não busca nunca mais. Não, é algo que você faz constantemente, você tem que estar sempre se atualizando. Encontrei com um amigo hoje, ele me dizendo que dias atrás ele foi dispensado do serviço porque a empresa quer que ele trabalhe à noite, e como ele tem as duas crianças, a esposa também trabalha, ele não tem com quem deixar as crianças. Então a empresa por 2, 3 vezes tentou abordá-lo para que ele trabalhasse à noite, e como ele não aceitou, dispensaram ele. E nesses últimos dias eu o encontrei levando currículos. E hoje à tarde eu desci até o carro para fazer alguma coisa e encontrei com ele no pátio, e ele falou assim para mim: semana que vem eu vou começar a trabalhar, porque eu consegui uma vaga, e tem uma coisa interessante, que eu só não estou trabalhando ainda num outro serviço porque eu não sei dirigir moto. Ele trabalha como vigia, o controlador de acesso, o porteiro, como vocês queiram chamar. Mas esse primeiro emprego que ele conseguiu, ele não estava apto por ele não saber pilotar moto, porque precisa fazer ronda e precisa saber dirigir moto. Aí eu disse para ele: pois é, você precisa se atualizar. A gente precisa se atualizar. O conhecimento que você tinha, ninguém tira, mas você precisa sempre estar trazendo novos conteúdos. Precisa acrescentar algo na sua vida, na minha vida. Eu preciso acrescentar isso, e
evitar, é lógico, já que esse é o tema, evitar os mesmos erros. Por que alguém que dirige, quem é motorista aí? Levanta a mão. Quem é motorista? Você sabe que não pode ultrapassar pela direita, não sabe? E quantas vezes você já não viu pessoas fazendo isso, ultrapassando pela direita? Ou de carro ou de moto, tanto faz. Milhares de vezes. Agora, essas pessoas ultrapassam pela direita, porque eles não sabem que não tem que ultrapassar pela direita. Seria essa a palavra? Não. Eles ultrapassam pela direita por imprudência. Ou seja, eles cometem erros. Muitas vezes eles conseguem fazer a ultrapassagem, evidentemente, mas quantas dessas vezes aí não resulta em acidentes? E muitas vezes acidentes fatais. Você está trafegando numa rua, numa avenida ou numa rodovia que é 60 por hora. Eu, há 12 ou 13 anos atrás, sofri um acidente porque um rapaz num Golf estava a 110 por hora, onde ele deveria estar 60 por hora. É porque ele não sabia? Não, porque ele foi imprudente e colocou a vida de outros. Graças a Deus, meu carro deu PT, mas eu estou aqui para contar a história. Deus guardou a minha vida. Mas quantos desses acidentes e quantas dessas imprudências que eu não estou falando que só os outros cometem, não. Nós muitas vezes cometemos também, embora a gente conheça, o conhecimento nosso não vem, obviamente, apenas da palavra, vem da vida de um modo geral. Muitos de nós já vivenciamos tantas coisas e aprendemos e não tornamos a fazer o erro, a cometer o erro. Agora alguns continuam cometendo os mesmos erros. Mas quantos então, e quantas imprudências que nós não cometemos e colocamos em risco a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos e dos outros, por falta de conhecimento? Não, por tolice. Mas pastor, a versão que eu li diz ali que o tolo expõe a sua insensatez. Então o tolo faz o quê? Tolices. O imprudente, o que ele faz? Coisas que colocam em risco a sua vida, a minha vida, a vida da esposa, dos filhos. Vocês que têm crianças pequenas sabem que hoje é lei colocar a cadeirinha no banco de trás. E por que nós insistimos a pegar rodovia ou mesmo pequenas viagens, colocar nossos filhos no banco de trás sem a cadeirinha? Porque nós somos o quê? Imprudentes, inconsequentes. E aí eu insisto em dizer, os mesmos erros. São os mesmos erros. Não há novidade nisso. São os mesmos erros. E isso tudo nos traz desconforto. Isso tudo faz com que a gente viva na presença de Deus pela metade. Como eu citei, eu disse que ia falar 2 ladrões, eu não disse ainda, né? Mais 2 ladrões. Porque são ladrões que eu e você temos que conhecer e temos que evitá-los para não cometer os mesmos erros, as mesmas imprudências. Você conhece aquela pessoa que há 10 anos ela não sai do lugar, ela continua sendo ou estando na mesma posição, não cresceu em lado nenhum, não cresceu de forma nenhuma, nem ministerialmente falando, nem profissionalmente falando, nem no seu relacionamento matrimonial, ela não cresce para lugar nenhum. Você já viu pessoas dessa maneira? Primeiro ladrão dentro dessa administração de hoje que eu quero trazer. Expressão pesada. Quando acontece alguma coisa boa, eu citei aqui uma coisa boa que aconteceu da minha filha. Ela tem aí a promessa do seu contrato renovado. Aí eu falo assim, sabe que foi legal? Foi bacana, foi legal. A ênfase que eu dou a essa coisa boa é tão pequena. Agora, se for uma coisa ruim, meu irmão, essa noite foi uma droga lá no serviço. Aí eu dou ênfase ao negócio negativo. Aquilo que é positivo, a gente não fala assim, olha, é extraordinário, maravilhoso a minha filha ter tido essa notícia de que seu contrato foi renovado. Uma bênção! Não. Aí foi legal. Ou seja, como que tanto faz. Aí quando você tem o seu filho, a sua filha, sua esposa desempregado há 10 anos, você fica chorando, clamando, se esperneando, mas quando vem a coisa boa, você não expressa a sua alegria.
Eu vou dar uma dica para vocês. Quem conhece o canal Pérolas da Palavra de Deus, vai lá, tem uma palavra do pastor Mauro do ano 2016, o poder em suas palavras. Eu te dou essa dica, excelente. Ela tem umas 300 visualizações. Tem uma outra palavra do pastor Mauro que passa das 800 visualizações. Então, escuta aí, o poder em suas palavras. Quando acontece algo bom, a gente diz, tudo bem, foi legal. Quando acontece algo ruim, a gente dá ênfase. Essa noite foi demais. Eu usei a palavra droga porque é talvez uma força de expressão mais exata para dizer ou para demonstrar o que eu quero dizer. Mas é isso que a gente faz. E quando a gente usa, isso parece que o nosso palavreado vira a nossa filosofia de vida. Talvez não é a primeira vez que você, e não é mesmo a primeira vez que você me ouve falar isso e ouve outros falarem isso. Mas a gente constantemente vive cometendo o mesmo erro, falando o que não deve ser falado, amaldiçoando o filho, amaldiçoando o emprego, amaldiçoando o salário. E aí vem um segundo ladrão, você andar com pessoas negativas. Às vezes essa pessoa negativa faz parte do seu convívio, então não tem como você se distanciar dessa pessoa. Porque eu me lembro de uma frase que vocês também sabem desse ditado popular: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Minha mãe já me dizia isso, minha mãe me ensinava assim, filho, quando você sair da escola, acabou a aula, direto para casa, não fica em rodinha na frente de escola. Eu, obediente, sempre acabava a aula, ou no horário, ou mais cedo, eu para minha casa. Outro conselho que minha mãe dava: não fique em rodinha na esquina da sua casa, tarde da noite, fazendo o quê? Procurando pelo quê? Eu obedeci, mas eu vi muitos que não deram ouvido a este conselho, ao conselho de suas mães ou de seus pais, e trilharam por caminhos que vocês já sabem, não precisam dizer, por estarem em ótimas companhias que terminaram levando as pessoas para o vício, para a prostituição. Essas companhias a gente pode evitar. Pessoas negativas, pessoas que não te acrescentam nada, pessoas que não te dão nada nesse sentido de acrescentar um conhecimento. Mas existem pessoas com as quais a gente precisa conviver. E aí é onde eu digo, eu tenho dificuldades, porque a gente não consegue se desfazer dessa pessoa, então a gente tem que se blindar. Como é que a gente se blinda num caso desse? Como é que você se blinda se a pessoa negativa, ela trabalha com você? Qualquer coisa que acontece, ela é tanto externo como interno como externo. Tanto as coisas que acontecem com a gente, como as coisas que acontecem lá fora, que também diz respeito a nós. Eu digo, o governo criou aí um projeto, aí a pessoa já solta uma palavra de maldição, uma palavra negativa. Então é uma coisa externa, mas que diz respeito a nós. Ou uma coisa realmente que é aqui entre a gente mesmo. Conviver com pessoas desta natureza não é fácil. Como eu disse, principalmente quando elas faz parte do seu convívio. Eu não sei se você deve virar as costas, não deve virar, eu sei. Você não deve virar as costas. Mas você precisa estar armado de alguma maneira. Sabe uma armadura que você pode utilizar? A própria palavra de Deus. Pois Jesus a usou. Quando o Satanás vinha e dizia algumas coisas para ele lá no deserto, na tentação do deserto, Jesus usava a palavra. E Satanás conhecia a palavra. Satanás estava usando a própria palavra para tentar enganar a Jesus Cristo. Mas o que Jesus fazia? Também está escrito. Então, se você conhece a palavra, rebata a palavra negativa. Você não vai chegar em lugar nenhum. Eu já ouvi muito isso. Você não vai ser ninguém. Você já ouviu isso? E muitas vezes essa informação ela entra lá no registro automático do nosso cérebro e fica. Você ouviu isso quando criança, depois de anos
Para quem já passou dos 30 como eu, essa palavra ainda continua batendo forte. Mas você tem o poder da palavra a seu favor. Use o poder da palavra. Está escrito que nós vamos ser mais do que vencedores. Jesus disse: eu venci o mundo, e nós estamos junto com Ele, então nós somos vencedores também. E aí a palavra fala que somos mais ainda. Então não se entregue ou não se deixe levar por palavras negativas. Essas palavras negativas ou essas pessoas negativas eu coloco como ladrões da nossa alegria. Porque você quer desanimar uma pessoa, a pessoa chega feliz, alegre, te contando algo que ela conquistou, que ela conseguiu, que ela vai fazer, exemplo aí da minha filha, e você dá uma resposta: ah, que bacana, né? Aí ela veio toda alegre, toda contente para compartilhar a alegria dela, e você friamente não compartilha da alegria dela. De repente, essa tua atitude caia no coração dela. Aí ela já não consegue enxergar mais aquilo. Não, parece que não foi tão bom isso que eu conquistei. Aí ela parte para uma segunda pessoa para compartilhar a mesma alegria. Essa segunda pessoa fala mais uma palavra negativa para ela. Ah, mas qualquer que seja a palavra, isso vai fazendo com que ela perca a sua alegria, o seu entusiasmo. Ladrão de alegria, ladrão de energia. E existem tantos outros ladrões, como eu disse. Se você pesquisar, você vai encontrar tantos outros. E nós que servimos a Deus, não podemos deixar esses ladrões atuarem na nossa vida. Como eu disse, não são ladrões externos que nós não temos controle, são ladrões que nós temos controle. Ou você não tem controle naquilo que você fala, ou você não tem controle na sua atitude. É claro que diante de uma situação, o primeiro instinto nosso é querer responder à altura. Alguém te fecha no trânsito, a primeira coisa que te vem no pensamento é baixar o vidro e querer falar alguma coisa ou gesticular. Aí você se lembra que é crente. Opa! Aí você sabe o que você pode falar? Deus te abençoe. Ou então dá um glória a Deus. A pessoa te fechou no trânsito, dá um glória a Deus. Você vai quebrar essa pessoa. Quem sabe essa pessoa fez isso exatamente usada pelo demônio, para tirar a tua paz, para desestruturar você. E aí você não se apercebe que é o diabo querendo te roubar a paz naquele dia, porque muitas vezes uma fechada que aconteceu às 5 horas da manhã deixa você o dia inteiro martelando aquilo na tua cabeça, roubando a tua alegria, a tua paz, a tua produtividade durante o dia desce lá para o pé. Você não produz a mesma coisa martelando aquela fechada que você levou no trânsito. E o rapaz foi embora, a pessoa foi embora. Nem percebeu, de repente, que fechou você. E você está comendo isso, você está se alimentando disso. É bem verdade que muitas vezes é por querer mesmo. Estou dando só uma... Às vezes é sem querer, né? Às vezes você já fez isso também. Eu já fiz isso. Sem querer. A pessoa fica brava do outro lado lá, eu peço perdão, peço desculpa. Se não dá para falar, pelo menos eu gesticulo. Mas a nossa primeira reação qual é? Querer abaixar o vidro. Eu conheço uma pessoa que ela abaixa o vidro e fala assim: vai pilotar fogão, João. Se for homem. Os mesmos erros, queridos. Você já deve ter tido muitas experiências na sua vida em que você foi imprudente. Agora, não continue sendo. Você já deve ter tido a oportunidade de alguém ter vindo compartilhar com você uma palavra ou uma conquista, e você ter dito palavras que não caiu bem. Você pode mudar isso. Eu torno a dizer a vocês: busque essa mensagem que eu disse do pastor Mauro, o poder em suas palavras, e não repitam. Eu penso que Deus, no seu trono, fica olhando para a gente assim, e
balançando a cabeça, dizendo: eu não acredito que ele está errando na mesma coisa de novo. Está certo que quantas vezes nós caímos, o Senhor vai estender as mãos para nos levantar. Mas precisa realmente você cair no mesmo erro? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Vou encerrar. Eu não sei se todos aqui sabem, mas há 13 anos, um pouquinho mais, eu tive uma filha que faleceu porque estava brincando de skate. Ela e duas amigas saíram de casa escondidas, porque sabiam que eu e minha esposa não gostávamos que ela andasse de skate. A gente achava isso um pouco perigoso para ela. Ela saiu de casa, pegou uma avenida, capotou 3 vezes, bateu a cabeça 3 vezes no asfalto, e ali ficou em coma 17, 14 dias no hospital. Pois bem, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor teve misericórdia, nos deu muita força. 2 anos depois, o meu irmão teve um filho que também faleceu. Quando o filho dele faleceu, ele me ligou e falou assim: agora eu sei a dor que você está sentindo, ou que você sentiu. Porque só quem perdeu um filho mesmo sabe dizer. Eu já perdi minha mãe, em 86 eu tinha 18 anos. Mas a dor de perder um filho me pareceu ser maior do que perder a mãe e o pai. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte: há 3 anos atrás, um amigo nosso chegou em casa. Minha esposa me chamou e ele disse assim: olha, eu estava com o Daniel, que é o meu filho, conhecido também como Guga, apesar de Guga não ser de Gustavo. A maioria das pessoas pensam que sim, mas não é. Guga era um jogador do Santos, o meu irmão santista colocou o apelido do meu filho de Guga. Estava com ele brincando de quê? De skate. E ele caiu, machucou a orelha e foi parar no hospital. Está lá, já fez o medicamento, eu só vim buscar vocês aqui para dar a informação e para a gente voltar até lá. A minha esposa, um tanto abalada, não quis ir, falou assim: vai até lá. Pois bem. No caminho, o nosso amigo nos disse realmente o que tinha acontecido. O acidente de skate, porém, quando chegou no hospital, meu filho foi cuidado, a orelha havia cortado, e saíram do hospital. Quando saíram do hospital, meu filho olhou para ele e falou: o que a gente está fazendo aqui? Meu filho não sabia o que tinha acontecido. Ele catou meu filho novamente, levou para dentro do hospital e falou para os médicos: olha, vocês não podem botar, ele não sabe nem onde está. Aí os médicos colocaram ele lá e foram fazer mais exames detalhados. Foi aí onde eu cheguei. Ao entrar no hospital, me identifiquei calmamente, assim como eu estou falando com vocês, sereno. Perguntei quem era o médico. Fui chamado na sala dele. Quando eu entrei na sala dele, eu fiquei 20 minutos em prantos. Eu não conseguia dizer para ele por que eu estava chorando daquele dia. Mas devagarzinho foi se acalmando, fui me acalmando e consegui passar para ele. Ele me acalmou, dizendo que estava tudo bem, que era normal, mas que já tinha passado e que o momento que teve o problema, o acidente e tal. Eu me acalmei. Agora eu quero ver meu filho. Fui até a sala onde estava meu filho e me abracei com ele, chorando, e disse para ele, só pude dizer isso para ele: de novo, filho, você quer que a gente perca outro filho? E da mesma maneira, ele em choro também. Por que eu estou contando isso para vocês? Depois disso, nunca mais eu vi ele com skate. E parece que ele aprendeu a lição. Não espere acontecer algo. Já diz o filósofo: o inteligente aprende com seus erros. E é bom, pior é se ele não aprendesse. Agora o sábio aprende com o erro dos outros. Não espere você passar por situações, e piorou quando são situações que você já passou.
É evidente que nesse caso aqui não estava no meu controle, não estava em minhas mãos, mas o conselho e o ensinamento já havia sido dado, haviam sido dados. Cometeu o erro porque não sabia, colocou em risco a vida dele porque não sabia, colocou em risco novamente a família porque não sabia. Não, foi porque foi imprudente. E nós somos imprudentes muitas vezes. Mas hoje fica registrado aí na sua memória. E se você se esquecer, pode deixar que Deus vai te lembrar, seja quando for, até na eternidade. O Senhor está nos trazendo isso à memória, de que nós precisamos ser prudentes. Se falta conhecimento, quais foram os versículos que eu li? O meu povo sofre porque lhe falta entendimento, conhecimento. Erreis, Jesus dizendo, porque vocês não conhecem as Escrituras. E o outro versículo, Oséias 6, verso 3. Conheçamos. Eu já sei. A gente nunca sabe tudo. Por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quem fizer isso com maior intimidade estará livre de muitos sofrimentos. Estará livre de viver uma vida miserável, e seja em qualquer ponto de vista. Estará livre de viver uma vida mais ou menos medíocre. Eu tenho convicção de que nós, como servos de Deus, nós temos o direito de vivermos acima da média. É porque nós não fazemos uso da palavra do Senhor na nossa vida, da autoridade que existe na palavra do Senhor para o meu coração e para o teu coração, para a minha vida individual, para a minha vida como família, para a minha vida como profissional, para tudo. A palavra de Deus tem autoridade na nossa vida. Eu quero orar por vocês. Repreende esses ladrões. Foram 7 que eu citei na semana retrasada e mais 2 que eu citei hoje. Pessoas murmuradoras, pessoas que só reclamam, pessoas que querem carregar o mundo nas costas, entre outros ladrões. E se você quiser ouvir essa mensagem, também está gravada no mesmo canal. 7 ladrões de nossa alegria. Amém? Curve a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela tem sido ensinada, a Tua palavra ela tem sido falada, e nossos corações, como terra boa, vão absorver a Tua palavra, porque o Senhor Jesus disse que a gente erra por não conhecer, mas eu acrescento aqui nas minhas palavras que muitos dos nossos erros a gente erra não por não conhecer, mas porque nós somos tolos, insensatos, imprudentes, inconsequentes, colocando em risco a nossa vida, muitas vezes até mesmo a nossa vida espiritual. A nossa salvação a gente compromete através das atitudes erradas que a gente tem na nossa vida. Mas que o Senhor, nesta noite de culto, de unção profética, possa derramar este bálsamo, esta unção, Senhor, de reflexão com base no conhecimento, colocar em prática, porque alguém já disse que o nosso conhecimento é como uma pérola jogada no fundo do mar, não tem valor nenhum se nós não usarmos. Não importa o que nós sabemos, mas aquilo que a gente faz com o que a gente sabe. Se eu sei o que é o correto e eu não faço o que é o correto, eu sou mais imbecil, mais idiota, mais estúpido do que aquele que não sabe, mais tolo do que aquele que não sabe. Mas que aquilo que eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra e na ciência que tem se multiplicado dia após dia, conforme a Tua palavra diz, que a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria, que eu possa usar este conhecimento ao meu favor, que eu possa usar a Tua palavra ao meu favor, para que Satanás não seja um ladrão ativo na minha vida, e nenhum desses outros sentimentos, hábitos, costumes que nós temos, de fazer, de ser, de falar, hábitos que fazem parte do nosso dia a dia, que sejam repreendidos
esses hábitos que nos roubam a alegria, a paz, a satisfação de estar na tua igreja. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, Senhor. E a minha oração eu encerro dizendo que a unção do Senhor desça sobre a minha vida neste momento, sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de cada um aqui presente, Senhor, trazendo-nos sabedoria, a sabedoria não só do ponto de vista humano, mas a sabedoria que vem do alto. Esta é a minha oração